Olá, pessoal! Hoje vamos ter nossa aula de planejamento alimentar, onde vamos estudar uma fase da vida muito importante. Nós vamos estudar o planejamento alimentar do idoso, né? Então, vamos conhecer como é esta fase e quais os cuidados e que é importante nós pensarmos para o planejamento alimentar do idoso. Vamos entender primeiro como nós podemos classificar o idoso aqui no nosso país e nos outros países também. Bom, gente, nos países subdesenvolvidos, que é onde nós nos incluímos, o idoso ele é considerado dentro desta faixa, dentro desta fase da vida, a partir dos 60 anos, dos 60 anos em diante. Nos países desenvolvidos, é classificado idoso a partir dos 65 anos. Qual é o objetivo quando nós pensamos na alimentação do idoso, né, nesse estado fisiológico aí da vida? É adequar nutricionalmente, né, esse idoso para a manutenção, prevenção e recuperação da saúde. Muitas vezes, nesta fase da vida, às vezes não há mais possibilidade de uma prevenção. Por isso que a prevenção deve começar muito tempo atrás, sempre. Mas ainda há tempo, né, de procurarmos através da dieta, através da alimentação, mantermos a saúde, né, deste idoso e recuperarmos se ele estiver passando por alguma enfermidade, se ele tem alguma comorbidade, ainda há momento para isso. Bom, gente, vamos entender, vamos falar um pouquinho sobre esse envelhecimento populacional que está acontecendo assim de uma forma estrondosa. E como virá, como será nos próximos anos? Será que ainda, né, estamos pensando nesse envelhecimento populacional? Será que nós estamos nos preparando para este envelhecimento? Como pessoas, será que estamos nos preparando para envelhecer? Vamos ver. Bom, o que podemos perceber, gente, aqui no Brasil, tá? Que o Brasil ele está vivendo um processo de envelhecimento populacional. Então, o nosso país está envelhecendo. Nós já vamos ver o porquê deste envelhecimento. Ele está deixando de ser um país jovem para presenciar o envelhecimento da sua população. Olha um dado que nós temos aqui. Em 2000, no ano de 2000, 14,5 milhões de idosos nós tínhamos com idade igual ou superior a 60 anos, que é onde classificamos os idosos já, em 2000, 14 milhões e meio. Em 2025, que parecia estar tão longe, mas daqui a 5 anos, né, menos até já, o Brasil será a sexta população mais idosa no mundo, certo? No mundo, sexta população. Então, é um dado muito importante, preocupante, porque será que está havendo um planejamento para atendermos esta população idosa? Aí que está. E um detalhe, né, é que este fato acaba privilegiando mais as mulheres do que os homens, porque comprovadamente as mulheres vivem mais do que os homens. Por muitos motivos, tá? Talvez um deles, o mais simples que nós podemos nos atentar é que as mulheres têm mais facilidade de procurar atendimento, de procurar um médico,
de fazer aquele atendimento preventivo, né? Muito mais do que somente a recuperação. Quando estou doente, vou ao médico, né? O homem é mais assim, né? Imediatista. Então, talvez isso também justifique o motivo, né, das mulheres viverem mais do que os homens. Dá uma olhada aí nesse boom de idosos, certo? Que nós estamos tendo no Brasil e no mundo, tá? Os números que vão aparecer são dados em milhões de habitantes. Então, olhe lá, 1950, tiquinho de idoso. 1975, aumentou pouca coisa. Depois, 2000, já temos mais, né? Uma maior quantidade de idosos. E o que vai acontecer agora, 2020? Olha a quantidade de idoso que tem aumentado. Então, aconteceu o quê, né? A gente fala o boom de idosos no Brasil, tá? A população idosa no Brasil hoje é atualmente 22,9 milhões, certo? É mais do que 10% da nossa população, segundo dados do IBGE. É bastante gente, né? Se nós compararmos como aumentou, tá? Bom, um outro gráfico, esse gráfico é muito legal, né? Olhe, ele vai mostrar o Brasil antes e o Brasil agora. Então, para a gente comparar. Azul estão os homens, vermelho estão as mulheres. Então, em 1960, certo? Olhe lá em cima no pico do nosso gráfico. Homens, à medida que a população vai envelhecendo, o gráfico ele vai afinando, ele vai, né, afunilando, digamos assim, vai diminuindo, porque vai diminuindo a população idosa no Brasil, bem pouquinhos idosos. Olha agora em 2050, tá? O gráfico, você vê que ele mantém uma constância, certo? Ele tá indo assim, aumentando junto aí. E olhe lá em cima, gente, 80 anos ou mais, tá? Bastante, né? Um dado alto aí e muito maior para as mulheres do que para os homens, porque as mulheres acabam vivendo mais. Bom, o que está fazendo, gente, com que essa população idosa aumente assim, certo? Então, quais os fatores relevantes para o aumento dessa população idosa no Brasil? Primeiro, diminuição das taxas de mortalidade. As pessoas estão vivendo mais, estão morrendo menos, tá? Diminuição da taxa da fecundidade. Hoje, um casal, né, se ele tem filhos, ele pretende ficar em um filho. Então, está nascendo menos pessoas. Então, as pessoas vivas acabam vivendo mais e está nascendo menos crianças, né? Então, está diminuindo aí a fecundidade. Aumento da expectativa de vida, melhoria nas condições de vida. Apesar de toda uma crise que existe, as pessoas vivem melhor, têm mais ajuda. Então, as condições de vida estão melhores. Condições de saneamento básico, né? De água tratada, esgoto, tudo mais. Avanço técnico, científico e médico. Então, as pessoas têm mais acesso, né, aos cuidados de saúde. Não, pensando no SUS, as pessoas têm acesso a esse sistema único de saúde. Há mais estudos, há vacinas, né? Então, tudo isso vem melhorando, né? E faz com que as pessoas vivam mais. E mudanças no perfil da morbimortalidade. Nós já vamos ver do que as pessoas morriam antes e do que as pessoas morrem hoje. Então, essa morte ficou muito mais lá em cima, né? Demora-se muito mais, vive-se muito mais, tá? Olhe bem, como era antigamente, qual era, né, as principais causas das mortes? Antigamente eram as doenças infecto-parasitárias, certo? E não tinha vacina, não tinha estrutura, não tinha muita questão de saneamento básico, então as pessoas morriam novas,
né, por doenças infectoparasitárias. Atualmente esse quadro mudou, né? O que tem acontecido aí, certo? Surgiram as doenças crônicas não transmissíveis, tá? Onde podemos listar aí aterosclerose, problema no coração, nas artérias, a obesidade, hipercolesterolemia, diabetes tipo 2, osteoporose, hipertensão, que são doenças silenciosas, né? Doenças também crônicas, que quando se instalam, elas continuam, elas perpetuam, não existe a cura ainda, né, para elas, mas que as pessoas acabam vivendo com ela, né? É uma comorbidade, ela está com a doença, mas ela vive com essa doença. E não é uma doença transmissível, eu não transmito, eu não passo para o outro, né? Eu acabo tendo. Bom, gente, as características físicas do idoso. Vamos entender agora um pouquinho o que acontece, né, quando nós atingimos esta idade, a partir dos 60 anos. Vamos tomar por base aqui o nosso dado aqui no Brasil, tá? O processo de envelhecimento faz parte do ciclo natural da vida, sendo tanto influenciado pelo estilo de vida quanto por fatores genéticos. Vocês já sabem que os fatores genéticos é muito complicado de nós mudarmos, né? São fatores internos, né? São fatores da pessoa. Mas o estilo de vida é possível e é isso que nós estamos falando desde o comecinho, quando iniciamos os ciclos da vida lá com a gestação. Então, no estilo de vida que a gente pretende interferir, mudar, criar bons hábitos, melhorar, tá? Lógico, pensando no idoso, há uma diminuição no metabolismo deste idoso? Sim, nós já comentamos isso. Nós vimos já que a taxa metabólica basal, né, que o gasto energético basal, como vocês queiram chamar, TMB, o GEB, ele vem diminuindo, tá, a cada 5 anos vivido. Então, no idoso, esse gasto basal, esse metabolismo, ele tá bem diminuído. O idoso, até por conta, né, das suas condições físicas, também há uma diminuição significativa na atividade física desse idoso, na sua locomoção, né, nas coisas, nas tarefas que ele fazia e faz hoje. Claro, gente, existem idosos esportistas, existem idosos, né, que praticam a atividade física. Claro que existem, mas podemos falar que ainda é a minoria, tá? Bom, o peso, né? Como que funciona essa questão do peso para o idoso, certo? O peso ele tem uma tendência muito grande a declinar e a haver principalmente a perda da massa muscular, tá? Então, o idoso ele precisaria trabalhar com esse fortalecimento muscular, né? De carga, de peso, porque ele tem essa perda dessa massa, tá? Com relação à altura, né? Também a sua estatura também tende a diminuir de acordo com a idade. Então, aquela brincadeira, nós vamos achatando, nós vamos diminuindo, ela tem, né, o seu quê aí de verdade, tá? Também muito pela postura, né? O idoso, ele às vezes não pratica mais um alongamento, a própria atividade física, então isso vai afetando na sua altura. Olha as causas aqui que eu estou colocando aqui para vocês. Achatamento dos discos intervertebrais e do arco plantar dos pés e enfraquecimento da musculatura das pernas. Então foi o que eu comentei com vocês, seria muito importante, né, que o idoso chegasse nesta idade praticando uma atividade física, praticando um alongamento, praticando atividades de fortalecimento muscular, né, para não ter essa interferência nessa perda de peso e nessa diminuição da altura. Alterações no seu sistema digestório, que é um sistema que tem super a ver com a nossa área, né, com a nutrição? Sim. Olha alguns pontos que eu coloco para vocês.
atrofia na mucosa gástrica. Então, vocês vão pensando que isso já pode interferir, né, naquele processo de digestão já do idoso, tá? Anorexia. Então, lembrem que não é aquela anorexia nervosa, né, que nós comentamos quando falamos dos adolescentes. É uma perda de apetite mesmo, tá? Por vários motivos. Um dos motivos, né, que nós podemos relatar aí essa perda de apetite pode ser, vocês vão ver mais para frente, a gente vai comentar da perda das papilas gustativas, o idoso sentir menos sabor, menos gosto, menos cheiro. Isso está totalmente ligado com o apetite. Outra questão é a questão ali do que nós chamamos da polifarmácia. Um idoso, às vezes, ele chega nessa idade, mas ingere 8, 9, 10 comprimidos por dia. Isso também pode atrapalhar, né, nessa questão aí do estômago e do sentir fome, né? Pode causar um mal-estar aí, certo? Redução do tamanho dos hepatócitos, que são as células do fígado. Isso compromete a sua digestão. Achatamento das velocidades intestinais. Então, a questão da absorção de nutrientes está reduzida no idoso. Pode acontecer o diabetes, né? E alterações também na região anorretal. Então, até para o idoso ter um bom funcionamento do intestino pode ser complicado. Bom, alterações, né, bem assim, características da idade que podem prejudicar o consumo alimentar do idoso. Aquilo que eu comentei com vocês, gente, sobre a questão da anorexia, né? Fatores que podem aí estar ajudando, né, a aumentar essa falta de apetite muito característica no idoso. A primeira coisa aí é a redução da sensibilidade a gostos primários. Então, aquela questão, gente, de sentir os sabores, doce, salgado, ácido, amargo, tá? Por conta das papilas gustativas. Olhe bem, no jovem há mais de 250 milhões de papilas gustativas na língua. No idoso, com mais de 70 anos, esse número é menor que 100. Olha como reduz, tá? E isso pode contribuir para o quê, né? Para perder a intensidade do sabor. Então, às vezes, você também não come porque você não sente um sabor, você não sente um gosto, tá? Ou também uma tendência em abusar na questão do sal. Então, às vezes, o idoso que precisa ele mesmo cozinhar, fazer sua própria comida, ele pode ter essa tendência de salgar mais o alimento. E aí vem outros problemas que a gente já vai ver, porque pode ser um idoso hipertenso, né, que tem que controlar a ingestão de sal, ingestão de sódio. Já vou falar sobre sódio. Pode também ser um idoso que exagere na questão do açúcar e pode ser um idoso que já possui diabetes, tá? Então, se ele precisa ele mesmo, às vezes, preparar seu próprio alimento, pode acontecer esses perigos, né? E o perigo de não sentir sabor mesmo. E quando a gente não sente sabor, a gente não tem apetite. Só pensarmos assim num jovem, numa criança, num adulto gripado, né? Quando a gente tranca o nosso nariz, não sinto cheiro, não sinto sabor, não sinto mais nada, não sinto nem vontade de me alimentar. Outra coisa, gente, é a questão do cheiro, do odor, né? A gente já sabe que o odor tem tudo a ver com o apetite. Então, a identificação do cheiro produzido pelos alimentos estimulam o apetite. Às vezes você passou, sentiu o cheiro, nossa, o que basta, que vontade de comer, né? E o idoso, tá? Então, a menor percepção do cheiro tem uma influência negativa no apetite, tornando a inapetência um sintoma comum também dos idosos. E tem um outro fator super importante, né? Que essa falta de percepção do cheiro
né, pode levar esse idoso a consumir alimentos estragados. Pense assim, às vezes, sobras de alimentos que estão na geladeira. Estão alguns dias ali na geladeira, aquele idoso mora sozinho, ou mora, né, o casal de idosos, muitas vezes, ele vai pegar uma comida às vezes mais velha, né? Vai abrir, não tem essa percepção de cheiro mais, isso está muito diminuída, né? Por conta da idade, ele pode simplesmente aquecer essa comida e comer e ter uma toxifecção alimentar. Lembrando que idoso é grupo de risco, né? Isso para a morte é muito sério. Uma outra alteração que acontece com o idoso e ajuda, né, para essa anorexia, é a alteração da diminuição da saliva. Vocês já sabem da importância da saliva, né, na nossa boca. Ela faz a digestão de alguns alimentos, no caso dos carboidratos, por conta da amilase salivar. Ela ajuda na prevenção de cáries e de doenças periodontais. Ela lubrifica a boca, né? E confere uma sensação agradável para falar, para deglutir, né? Então, pense que o idoso, quando ele não tem a saliva, ele pode ter aumento de cáries, problemas periodontais, ele pode ter inflamação e sangramento da gengiva, pode acontecer uma má digestão e também isso levando ao mau hálito e dificuldade de mastigar, de engolir, de digerir e até de falar. Bom, gente, outras coisas que podem influenciar na alimentação desse idoso. Primeira questão é a questão do orçamento disponível para a alimentação. O idoso às vezes chega nessa fase da vida, né? Muitos com a sua aposentadoria, mas pouca, né? Para poder se comprar os medicamentos, comprar os alimentos, e isso acaba influenciando e levando a ele a ter uma monotonia alimentar. Ou seja, comer sempre as mesmas coisas, comer alimentos mais baratos e às vezes mais pobres nutricionalmente, tá? Outra questão: quem é o responsável pelo preparo deste alimento? Ele tem alguém que cuide dele, que prepare a sua dieta, ou é ele mesmo, né, que vai ter que preparar, tá? A questão da solidão, às vezes é um idoso que mora sozinho. E às vezes, quando a gente está sozinho, a gente não tem muita vontade de se alimentar, né? E a saúde bucal que a gente acabou de falar. Bom, outros fatores. Ele tem capacidade para se alimentar sozinho? Ele tem condições, né? Ele precisaria de ajuda, tá? Ele tem alguma restrição alimentar? Ele é diabético? Ele é hipertenso? Ele precisa mudar alguma coisa na sua dieta? Que nós já comentamos a questão da polifarmácia, ou seja, de tomar por dia vários medicamentos, e isso pode interferir também na sua ingestão alimentar, hábitos, intolerâncias e aversões pessoais, e mitos, tabus, religião, receitas caseiras. Será que esse idoso está sendo bem instruído, está sendo bem cuidado para poder se alimentar de uma forma saudável, de uma forma variada, equilibrada, né? Muitas vezes não. Aqui eu trago para vocês o índice de massa corporal ou índice de massa corpórea do idoso, tá? A fórmula é a mesma, certo? Que é o IMC, é o peso dividido pela estatura ao quadrado, não vai mudar nada. O que muda é a classificação, é o valor que nós vamos encontrar nesta fórmula e como nós vamos classificá-lo. Então, essa classificação existe desde 2001 pela OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Alimentação e Saúde, certo? Que classifica aí de acordo com os valores, né, que eu encontrar, né, em baixo peso, normal ou eutrófico, sobrepeso e obeso. Ele não separa obeso 1, 2, 3. Obesidade só. E os valores são diferentes do adulto, que vocês já conhecem. Mas é um método excelente, rápido, que dá para a gente fazer uma classificação aí
rapidinha e tentar colocar esse idoso, né, no seu diagnóstico nutricional, tá? Vamos pensar no planejamento dietético para esse idoso. O que esse idoso precisa comer, então? Né? Que é isso que nós precisamos aprender. Eu destaco para vocês vitaminas indispensáveis para o idoso. Então, eu não vou ler todas com vocês, mas eu gostaria que vocês dedicassem um tempo para lê-las, que é a vitamina D, né? Pela questão aí dos ossos, a questão da pele. E apesar de ter os alimentos fontes de vitamina D, eu trago aqui a importância do banho de sol para o idoso, né? De ele se expor ao sol para poder absorver a vitamina D e também o cálcio. Uma outra vitamina importante também é a vitamina B6, né? Para a formação dos glóbulos vermelhos do idoso e evitar a sua anemia. Então, as fontes também alimentares aí. Outras vitaminas, a vitamina C, por conta do seu estado imunológico, né? Pensando nesse fortalecimento aí imunológico e na absorção de ferro, evitando assim anemia ferropriva. O ácido fólico, tá? E olha que legal, um detalhe importante que eu queria destacar do ácido fólico. O seu papel está sendo estudado como protetor contra o câncer cervical, que é o câncer de coluna, e o câncer do cólon, que é do intestino, tá? Então é muito importante aí também incentivar a ingestão do ácido fólico. Destacar para vocês a vitamina B12, por causa que a deficiência dela vocês já sabem que pode causar uma anemia, né? A vitamina A, porque ela combate infecções, é uma vitamina também totalmente voltada para a pele, para a visão noturna e para os ossos. Lembra daquela adaptação à luz, né? Muitas vezes essa dificuldade é a deficiência de vitamina A. E uma questão importantíssima, perdão, gente, que não entra como nutriente, né? Não entra como vitaminas, minerais, mas é a questão da água, tá? O idoso precisa de hidratação. Quantas vezes pegamos um idoso, né, desidratado, certo? Ele tem uma menor sensação de sede. E também essa questão de, às vezes, ele ter o acesso à água, de ele mesmo ter que se locomover, né, para tomar a água, né, tem essa dificuldade motora aí. Então, é importante que alguém lembre sempre esse idoso que ele precisa tomar água, que ele precisa se hidratar, tá? O mínimo aí é de 1,5 litro por dia, mas eu coloco aqui para vocês, né, o cálculo aí de água, tá? Recomendação de 1 a 1,5 ml por caloria. Então, a gente mais ou menos joga aí quantas calorias esse idoso ele vai ingerir e a gente coloca entre 1 a 1,5 ml de água para ele. Não só água, né? Eu coloco aqui outras opções de líquidos para esse idoso ingerir. Então, tem aqui chá, água de coco, suco natural e até a gelatina, porque na boca ela vira água, tá? Então, são opções que entram também como ingestão de líquidos para os idosos. Consistência da dieta. Isso é fundamental no planejamento alimentar da dieta para o idoso, gente. Porque se for uma consistência que ele não consegue comer, como é que eu vou esperar que ele coma? Então, lógico, eu coloquei para vocês aí, a consistência ela depende da condição clínica do idoso. Eu tenho idosos que estão super bem, eu tenho idosos que têm todos os dentes na boca, eu tenho idosos que às vezes não têm o seu dente mais, mas tem uma prótese super bem feita, né, que acomoda super bem na sua boca, ele tem super condições de mastigar. Mas eu tenho que pensar que eu tenho idosos que não, tá? Eu tenho idosos que pode ter uma condição dentária precária, não ter dente ou ter poucos dentes.
pode ter a disfagia. O que é a disfagia? Dificuldade de engolir. E eu tenho idosos que pode ter refluxo. Então eu tenho que pensar, né, como é esse meu idoso, tá? Manter a consistência normal sempre que possível, lógico, né? A melhor coisa seria manter essa consistência normal. Lembram lá quando nós estudamos as crianças, quando elas começam a comer, a gente quer que com 1 ano de idade ela já coma tudo que a família come, né? Na consistência da família, tá? Tem essa relação. Como vai ser a consistência? De acordo com a aceitação do meu idoso. Meu idoso tem problemas, eu preciso mexer nessa consistência? Ótimo, vou mexer, tá? Agora vocês vão entrar numa fase que vocês vão aprender daqui a pouco as dietas, né? Pastosa, líquida, branda, né? As dietas, as que são mudadas de acordo com a consistência dentro de um hospital, muitas vezes, mas que nós podemos trazer para a nossa vida no dia a dia, tá? E nunca esquecendo da condição dentária precária aí, certo? Então, às vezes, a tendência, o que é? Eu ter que diminuir, eu ter que abrandar a consistência desses alimentos. Ou seja, às vezes uma salada não vai ser muito bem aceita, mas se é um refogado, vai ser super bem aceito. Né? Uma coisa assada, às vezes não vai ser bem aceita, porque é dura, é difícil, mas um alimento cozido é super bem aceito, certo? Tem idoso, gente, que pode ter essas 2 doenças que eu comentei com vocês no slide anterior, que é a disfagia, a dificuldade de engolir, tá? Ele até pode ir perdendo de acordo com a idade, de acordo com algumas doenças que ele apresente, principalmente as demências, por exemplo, um Alzheimer, tá? Ele perde esse saber engolir, tá? Então ele não consegue mais. Então isso pode muitas vezes causar o afogamento deste idoso. E também muito idoso pode ter a doença do refluxo gastrointestinal grave, né, que é o refluxo. Muitas vezes eu preciso oferecer um alimento mais grosso, certo? Então eu falo aí para vocês, oferecer líquidos espessados. Às vezes eu engrosso coisas com a própria gelatina, tá? Ou farinhas, cremes, purê de batata instantâneo, miolo de pão, leite em pó, são alimentos que podem agir como espessantes, como engrossantes, e dependendo dos casos, né, até mesmo nos hospitais, existem os espessantes comerciais. Coloco alguns nomes aí para vocês. Muitas vezes vai ter que associar o nosso trabalho ao trabalho da fonoaudióloga, né, que é o profissional que também vai ver essa dificuldade que esse idoso tem de engolir ou não. Fracionamento aumentado. Preciso fazer o fracionamento para o idoso? Sim, é excelente se nós fizermos, tá? Mas com um intervalo razoável entre as refeições. Por quê? Às vezes eu faço um fracionamento muito curto, gente, muito perto uma dieta da outra. E o idoso, ele tem essa maior lentidão para se alimentar, né? Como eu falo aqui, alguns idosos levam muito tempo para se alimentar. Às vezes ele acabou de comer, dali 2 horas ele tem que comer de novo. Gente, ele não vai conseguir. Então eu preciso entender como é este meu idoso, né? Como que ele está, para a gente até tentar remanejar esse fracionamento. Ele é bom, mas eu preciso levar isso em consideração, certo? Outra questão, gente, é o volume reduzido, né? Não está aparecendo aí para vocês, mas eu quero comentar que o idoso, ele precisa como ele não consegue comer tanto, como nós já falamos, até propriamente por conta da anorexia, tá? Eu preciso dar pouca quantidade para ele. Então, em termos de volume, não dá para eu fazer um banquete, esperar que ele coma, ele não vai comer. Então, eu preciso fazer pouca quantidade para ele, mas aquele pouco volume, eu tenho que aumentar a densidade calórica.
Por isso que às vezes dá muito certo, por exemplo, você oferecer um copo de uma vitamina para algum idoso, né? Misturado aí, se ele aceita leite, frutas e tal, e até um suplemento junto. Por quê? Naquele copo que ele vai tomar, que não é um volume grande, eu consigo concentrar bastante caloria. Faço um mingau, por exemplo, né? E naquele mingau eu acabo deixando aquele mingau mais calórico, porque ele vai comer pouco volume, mas com valor, com uma densidade calórica aumentada, tá? Bom, lembra que eu comentei com vocês o que é um alimento rico em sódio? Né? Nós falamos que esse idoso, ele tem esta tendência, gente, de salgar mais o alimento, né? Por conta aí das papilas gustativas dele que estão diminuídas. Então, vamos ver aqui como que funcionaria, né, esse alimento aí rico em sódio. Segundo a Anvisa, olha o que fala aqui, todo alimento que possui mais do que 480 miligramas de sódio por porção é considerado um alimento rico em sódio. Então, coloquei alguns para vocês já conhecem, que são os embutidos, as sopas prontas, o macarrão instantâneo, né? Sardinha, salsicha. Então, toma muito cuidado ao oferecer esses alimentos para o idoso, né? Olha outros aqui que a gente destaca: linguiça calabresa, salsicha, mortadela, queijo prato, azeitona, né? O próprio pão francês, ele é bem salgado. Caldos, né? Caldos concentrados de galinha, de carne, tanto faz aí. O shoyu, o molho de soja. Então, tomar muito cuidado de ter a presença desses alimentos na alimentação do idoso, porque hoje em dia, do jeito que as doenças, que as comorbidades estão presentes, é muito comum chegar a essa fase da vida com a hipertensão arterial. E eu preciso ter o controle da ingestão de sódio, tá? De alimentos ricos em sódio. Sempre se basear no guia, né, alimentar para a população saudável. Ele é um guia que está disponível aí no site do governo, né, www.saude.gov.br, né? Nós temos o guia novo que saiu agora, o da população brasileira, e inclui os idosos. Isso é muito importante. Uma coisa que eu também deixei disponível, né, que também é do nosso Ministério da Saúde aqui para vocês, são os 10 passos para alimentação saudável para pessoas maiores de 60 anos. Então é importante que ele conheça os 10 passos, são fáceis de entender, são fáceis de ler, certo? Para que o idoso também trabalhe com isso, né? E pensar aí em aspectos como o momento da dieta, né? Deve ser prazeroso, deve ser num lugar gostoso. Sempre que possível, se esse idoso estiver com a família, fazer as refeições com a família, né? Isso é muito importante para ele não se sentir sozinho, excluído. Já falamos da consistência, mas eu queria ressaltar aí também com vocês a questão da temperatura desse alimento. Né? Não oferecer alimentos com temperaturas muito extremas, porque esse idoso tem a falta da sensibilidade na boca, que vocês já sabem disso, né? Outras coisas é a ingestão importante do cálcio, né? O idoso ele tem uma baixa ingestão de cálcio nesta idade. Temperos naturais, porque não podemos abusar do sal e nem do sódio. Então, destaco aqui cebola, cheiro verde, orégano, louro, alho, limão, temperos maravilhosos que vão ressaltar, né, que vão aí melhorar o sabor dos alimentos, torná-los mais atrativos aí para a alimentação dos idosos. O consumo de líquidos, não podemos esquecer. Fracionar essa dieta usando bom senso, né? Respeitando que ele demora um tempo maior para comer,
tá? E considerar os hábitos alimentares desse idoso, gente. Ele tem hábito, ele tem preferência. Então, por que não, né? Antes de planejarmos a alimentação para ele, fazermos uma conversa com esse idoso, levantarmos quais são os seus hábitos, levantarmos quais são as suas intolerâncias, as suas aversões, as suas preferências para tentar agradá-lo no planejamento alimentar. Outros aspectos importantes que nós devemos também nos atentar é dar preferência à água, né? Não esquecer, né, da ingestão desses líquidos, sucos naturais, aquilo que a gente já falou que vale, água, chá, suco natural. Tomar cuidado, gente, com o excesso de cafeína para esses idosos, porque também pode interferir no sono, né, no seu descanso. Tomar cuidado com os líquidos, se ele tem essa capacidade de engolir. Então, o cuidador, a família tem que estar muito atento a isso para ver se ele não vai se afogar, se ele não está se afogando, para ver se não há necessidade de espessar, né, esses líquidos. Bom senso com esse fracionamento, né? E levar em conta, gente, as suas preferências, os seus gostos, né? Os seus hábitos alimentares aí no planejamento alimentar. Existe um dia destinado, né, para comemorar esta fase da vida. E é o dia 1º de outubro, é o Dia Internacional do Idoso, uma data que deve ser lembrada, uma data que deve ser comemorada, porque é muito bom, né, chegar nesta fase da vida aí. Obrigada, gente, por mais esta aula, né, por esse tema maravilhoso que é o planejamento alimentar do idoso, da terceira idade, né? E que nós consigamos aí dar uma atenção especial a esse idoso, cuidar da sua dieta, da sua alimentação. Bons estudos, Deus abençoe a todos vocês e até a próxima aula. Um beijo grande para vocês.